No coração pulsante de São Paulo, em 1º de fevereiro de 1974, o edifício Joelma elevava-se como um símbolo de modernidade e progresso. Com seus 25 andares, era uma obra de arquitetura arrojada, um gigante de concreto e vidro que prometia um futuro brilhante para a metrópole, em constante expansão. Ninguém poderia imaginar que, em poucas horas, esse monumento à ambição humana se transformaria num inferno em chamas, gravando seu nome na história do Brasil não pela grandiosidade, mas pela mais terrível das tragédias urbanas. Era uma manhã como tantas outras. O burburinho da cidade já começava a invadir as ruas, e dentro do Joelma, a rotina dos escritórios se iniciava. Cafés eram servidos, telefones tocavam, máquinas de escrever ritmavam o dia. No entanto, por volta das 8h50, um evento aparentemente trivial desencadeou o horror. Um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado no 12º andar deu origem a uma pequena faísca que, em questão de minutos, se alastrou com velocidade assustadora. O fogo, alimentado por materiais inflamáveis e pela estrutura do prédio, que, ironicamente, não possuía escadas de incêndio adequadas, nem compartimentação para conter as chamas, transformou cada andar em uma fornalha. A espessa fumaça preta rapidamente envolveu o edifício, sufocando as saídas e cegando os ocupantes. O pânico tomou conta. Gritos ecoavam pelos corredores, misturando-se ao estalar das chamas e ao som de vidros estilhaçando. Em um cenário de desespero indizível, pessoas se aglomeravam nas janelas, buscando ar, e para muitos, uma saída que jamais viria. As imagens daquele dia chocaram o Brasil e o mundo. Corpos caindo dos andares mais altos, cenas de heroísmo e de impotência se misturando em uma dança macabra com a morte. Quando a fumaça finalmente se dissipou e o inferno deu lugar ao silêncio gélido da destruição, o balanço foi devastador. 191 vidas perdidas, centenas de feridos e um trauma coletivo que marcaria para sempre a memória de São Paulo. O edifício Joelma, antes um ícone, agora era uma ferida aberta, um monumento à vulnerabilidade humana diante da fúria do fogo. Mas a história do Joelma não termina com o último rescaldo. Mal as chamas haviam sido extintas, um véu de mistério começou a envolver o local. Como um edifício tão novo, erguido com a promessa de segurança e modernidade, pôde se tornar uma armadilha mortal tão eficiente? A tragédia, por si só, já era incompreensível, mas logo ela seria acompanhada por relatos que desafiavam a lógica e a razão, semeando as primeiras sementes de lendas urbanas que persistem até hoje. O desespero sentido por tantos, a agonia de quem se viu sem saída, parecia ter impregnado as paredes carbonizadas, dando origem a eventos inexplicáveis que começaram a surgir nos dias e semanas que se seguiram. O Joelma, antes de ser apenas um prédio, tinha um passado sombrio, e muitos começaram a se perguntar se a tragédia de 1974 não era, de alguma forma, uma manifestação desse passado. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. O Joelma, antes de ser apenas um prédio, tinha um passado sombrio, e muitos começaram a se perguntar se a tragédia de 1974 não era, de alguma forma, uma manifestação desse passado. Para entender a profundidade das lendas que emergiram, é preciso voltar ainda mais no tempo, muito antes da construção do edifício Joelma. O terreno onde o imponente arranha-céu foi erguido guardava uma história macabra, um segredo que a terra parecia relutar em esquecer. Décadas antes do incêndio, em 1930, aquele mesmo local foi palco de um crime brutal que chocou a cidade de São Paulo. O assassinato da família do professor Paulo Camargo. Ele, sua mãe e suas 2 irmãs foram mortos a tiros e, para piorar, seus corpos foram misteriosamente enterrados em um poço nos fundos da residência. O crime, conhecido como o crime do poço,
permaneceu sem solução por anos, e a casa, antes habitada, tornou-se um local de abandono e murmúrios, ganhando a alcunha popular de Poço das Almas. Acredita-se que, devido à natureza violenta da morte e à falta de um descanso adequado, os espíritos da família Camargo permaneceram aprisionados naquele solo, impregnando-o com uma energia densa e perturbadora. A tragédia do incêndio, com sua carga de pânico, dor e morte súbita, adicionou uma nova camada de sofrimento e desespero a esse histórico já sombrio. O impacto psicológico nos sobreviventes foi imenso, muitos carregando cicatrizes invisíveis pelo resto de suas vidas. Mas não foram apenas eles. Os socorristas, bombeiros, policiais e voluntários que trabalharam incansavelmente no rescaldo do fogo também relataram experiências perturbadoras. Em meio aos escombros fumegantes e ao cheiro de morte, muitos disseram sentir presenças, ouvir sussurros e ver vultos. Alguns bombeiros, homens acostumados a lidar com situações extremas, admitiram ter sentido um arrepio gélido na espinha, uma sensação de que não estavam sozinhos naquele cenário de devastação. A lenda mais arrepiante, e talvez a mais famosa, que surgiu da tragédia do Joelma, é a dos 13 fantasmas. Durante o resgate dos corpos, 13 vítimas foram encontradas carbonizadas dentro de um dos elevadores, tão desfiguradas que se tornaram impossíveis de identificar. Elas foram sepultadas juntas em uma vala comum no cemitério da Vila Alpina. A história conta que, por não terem tido seus nomes reconhecidos e por terem morrido de forma tão terrível, seus espíritos jamais encontraram a paz e estariam condenados a vagar pelo edifício. Muitos visitam suas tumbas, oferecendo flores e orações, na esperança de que suas almas encontrem algum consolo. Outro mistério intrigante é o da moça do Joelma. Em meio ao caos e à destruição, um corpo foi encontrado em um dos elevadores, notavelmente intacto, quase intocado pelas chamas que consumiram tudo ao redor. A identificação dessa jovem mulher gerou um grande mistério, e sua imagem, contrastando com o horror circundante, tornou-se mais um elemento na tapeçaria de lendas do Joelma. Mesmo após a reforma e a mudança de nome para Edifício Praça da Bandeira, os relatos de fenômenos paranormais persistiram. Guardas noturnos e zeladores que trabalharam no prédio reformado contaram histórias arrepiantes. Luzes que piscavam sozinhas, vozes inaudíveis ecoando pelos corredores vazios, elevadores que se moviam sem ninguém por perto e uma constante sensação de estar sendo observado. Alguns juraram ter visto vultos e sombras, ou escutado lamentos que pareciam vir das profundezas do edifício. Esses relatos deram força à teoria da memória energética do local, uma ideia de que eventos traumáticos e intensas emoções podem impregnar um ambiente, deixando uma espécie de registro que se manifesta em fenômenos inexplicáveis. A dor, o medo e o desespero das 191 vítimas, somados ao passado sombrio do Poço das Almas, teriam criado um campo de energia que transformou o Joelma em um dos edifícios mais assombrados do Brasil. Essas histórias, passadas de boca em boca, popularizaram-se na cultura brasileira, transformando a tragédia em um folclore urbano que continua a fascinar e amedrontar. Apesar da tentativa de recomeço, com a reabertura do edifício sob o novo nome de Edifício Praça da Bandeira, a sombra da tragédia original e as lendas que a cercavam se recusaram a desaparecer. As reformas foram extensas, o prédio foi modernizado, mas a percepção de que algo mais permanecia ali, entre as novas paredes e o ar-condicionado silencioso, persistiu teimosamente. Os relatos de fenômenos paranormais não cessaram. Na verdade, pareciam ganhar uma nova roupagem, adaptando-se ao ambiente renovado. Guardas noturnos e funcionários continuaram a testemunhar eventos inexplicáveis,
desde a subtil sensação de uma presença invisível até manifestações mais ostensivas, como objetos movendo-se sozinhos ou vozes distantes em corredores vazios. O edifício Praça da Bandeira, em sua nova identidade, não conseguiu se desvencilhar do passado assombrado do Joelma. A persistência dessas histórias nos leva a uma profunda reflexão sobre a psicologia por trás das lendas. Em um país que sofreu um trauma coletivo tão grande, a busca por significado em eventos tão devastadores é natural. As lendas, nesse contexto, podem ser vistas como uma forma de luto coletivo, uma maneira de a sociedade processar o horror e dar voz às vítimas que se foram de forma tão abrupta e violenta. A ideia de que as almas dos mortos permanecem, buscando justiça ou apenas um reconhecimento, oferece um consolo macabro, uma forma de manter a memória viva e de que as 191 vidas perdidas não foram em vão. No entanto, é crucial considerar a perspectiva cética, que busca explicações racionais para esses fenômenos. Muitas das manifestações atribuídas ao paranormal poderiam ser explicadas por correntes de ar, falhas elétricas sutis em um edifício complexo, ou até mesmo pela própria sugestão. A mente humana, confrontada com uma história tão trágica, é propensa a interpretar ruídos e sombras banais como evidências do sobrenatural. O medo e a expectativa podem criar realidades percebidas que não correspondem necessariamente à objetividade. Um elevador que se move sozinho pode ser uma falha mecânica intermitente, uma luz piscando, um problema na fiação. Para os céticos, a busca por uma explicação sobrenatural muitas vezes obscurece a necessidade de entender as causas materiais e psicológicas dos eventos. Por outro lado, a visão espiritualista oferece uma interpretação completamente diferente. Médiuns e investigadores paranormais que visitaram o local afirmam sentir uma concentração de energia espiritual, uma vibração pesada que ecoa a dor e o desespero. Para eles, o edifício Joelma, ou Praça da Bandeira, é um portal, um local onde o véu entre os mundos é mais tênue. As almas dos 13 fantasmas e da moça do Joelma, juntamente com as demais vítimas, estariam presas ali, incapazes de encontrar a paz, talvez buscando auxílio para sua transição. Essa dualidade de interpretações entre a razão e a fé, o material e o etéreo, é o que mantém o mistério do Joelma tão vivo. A história do Joelma não é única no Brasil. Ela se conecta a outras tragédias urbanas que também geraram seus próprios mitos e lendas. O incêndio do edifício Andraus, ocorrido apenas 2 anos antes, em 1972, também em São Paulo, e que vitimou 16 pessoas, é outro exemplo marcante de como a dor e o horror podem dar origem a histórias que transcendem a realidade. Esses eventos, embora terríveis, tiveram um impacto duradouro e positivo na legislação de segurança contra incêndios no Brasil. O fogo no Joelma, em particular, catalisou mudanças significativas nas normas, resultando em regulamentações mais rigorosas para a construção e manutenção de edifícios, tornando-os mais seguros para seus ocupantes. Paradoxalmente, da cinza e da morte nasceu uma maior proteção para a vida. A tragédia do edifício Joelma e as lendas que dela emergiram nos convidam a uma reflexão profunda. Como lidamos com a memória de eventos tão traumáticos? Como a sociedade tenta dar sentido ao inexplicável? A linha entre a realidade e o paranormal é muitas vezes tênue, e as histórias, sejam elas fatos documentados ou folclore urbano, moldam nossa percepção do mundo e do desconhecido. O legado do Joelma não é apenas um lembrete da vulnerabilidade humana diante da fúria do fogo, mas também um testemunho do poder da narrativa e da incessante busca da humanidade por respostas,
mesmo quando elas parecem residir além dos limites do nosso entendimento. Que o mistério do Joelma continue a nos fazer questionar, a nos fazer refletir e a nos lembrar que algumas histórias, por mais aterrorizantes que sejam, nunca são realmente esquecidas.